Ela não tá Dinamar não está conseguindo ouvir. A internet ela caiu de novo. Dá uma olhada aí, ver se ela entrou. Tá retornando no celular, só tá sem áudio, Dinamar, no celular. Voltei agora, né? Estão me ouvindo? Perfeito. Acho que agora estou, né? Bom. Tereza, Você chegou a ouvir, Dinamar? Não. Dinamar, eu posso... Então, daí, desculpe, Tereza. Teve uma alteração já nesse processo. Homero, já lhe vi, Homero. Ô, Tereza, a comissão não existe mais. O nosso sistema de avaliação são 3 avaliações. A avaliação baseada nas metas institucionais da casa, que é regulamentada através de uma resolução, dentro do plano estratégico do tribunal. Certo? Então, a primeira avaliação de desempenho é institucional, que envolve toda a... A segunda avaliação é setorial, e a terceira é a avaliação individual. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí enquanto o Homero está falando. Então, o monitoramento é feito pelos sistemas do tribunal, certo? A tramitação de processo até julgamento, que é o PROINFO. E o nosso sistema individual tem um CIAV, que é um processo de autoavaliação, e o chefe imediato é que vai determinar se aquele servidor, quando se autoavalia, dá pontuação nos critérios que estão lá no sistema, vai dizer o quanto ele merece durante a programação de um ano. Como eu falei, dentro do plano estratégico do tribunal, você tem em cada setor, você tem 3 níveis no setor, e nós somos o 3º nível, que é a auditoria. Tem a programação das auditorias concomitantes, de conformidade, operacionais, as diligências, e uma infinidade que não vale citar os outros. Então, tudo isso é mensurado através de outro sistema, chamado Maestro. Então, há uma correlação de fatores. Esses sistemas vão estabelecer, vão medir a produtividade de cada um dos servidores, e aí vai ser tudo avaliado. Então, tem um nível de pontuação, isso está dentro de uma lei que estabeleceu a nossa produtividade. Isso, a cada ano, você tem uma diretoria e uma gerência que acompanha a avaliação. Isso é um relatório de gestão feito pela essa diretoria, a diretoria de gestão estratégica. Então, a avaliação ela é institucional, setorial e individual. Não sei se foi bastante claro, que é muita coisa. Resumir isso num curto espaço é extremamente difícil. Mas a que prevalece mesmo é a da comissão, né, Homero? Não tem mais comissão, querida. A comissão foi foi no antigo. Quem avalia a gente é nosso chefe imediato, que significa é o gerente. A gente faz a nossa autoavaliação. É o gerente. Coloca no CIAV, que está no CIAV a avaliação, você faz faz a sua avaliação naquela pontuação. No sistema também tem plano de ação, naqueles cursos que são ofertados pelo tribunal. Estratégia. Para você fortalecer seu conhecimento. Se for necessário, isso vai para a escola de contas, e faz uma programação, ou na TI, ou em outra área qualquer. Certo? Isso existe uma relação, isso sai de um relatório todo ano da Diretoria de Gestão Estratégica. Tá. Deixa eu pegar um gancho nisso que o Homero está falando. Né? O desempenho individual é divulgado de cada um de nós. Um relatório com o resultado depois da avaliação. Homero, deixa eu pegar um gancho no que você está falando, porque a pergunta e o objetivo era justamente que eu entendesse e a gente pudesse discutir algumas coisas com relação a isso. Vocês têm avaliações bem estruturadas, mas dentro disso, né, dentro do que nós estávamos conversando, de que o conhecimento é um ativo intangível, de que ele agrega valor, de que ele
ele é favorável a melhores resultados. A gente teve até aquela figurinha engraçada lá das pessoas tentando puxar a carroça, a roda quadrada, enfim. Como o tribunal eventualmente tenta ou coloca indicadores para mensurar criação de conhecimento, manutenção de conhecimento. Existem indicadores ou quesitos relativos a isso, ou o tribunal ainda não amadureceu nesse sentido? E essa pergunta parte de uma coisa bem clássica da administração, que é aquilo do o que eu não consigo medir, eu não consigo controlar e gerenciar. Não, nessa relação a isso, eu estou falando, é de produtividade em relação à missão do tribunal. Certo? Então, os objetivos é a missão do tribunal e o que está programado para ser realizado no ano. E depende de cada setor e de cada servidor individualmente. Quando você não existe essa medição de conhecimento. Certo? Mas o próprio servidor, para fazer uma questão de tentar verificar quais são os pontos fracos e solicitar cursos. No próprio sistema, onde ele vai fazer a autoavaliação, aparece lá um plano de ação naquelas áreas que ele acha que tem um pouco de dificuldade, ele faz uma sugestão. Aí a diretoria de gestão estratégica passa essas informações via sistema para a escola de conta, para dentro do planejamento da escola, encaixar os cursos. E depois Só, que faz Homero, o levantamento. eu queria interromper, Homero, mas só um adendo aí, meu, é que você já teve algum retorno quando você disse que você está fraco em, por exemplo, na parte de curso de... Eu quero aprender sobre, deixa eu ver, sobre Excel, um exemplo. Você já recebeu, Homero, algum feedback oferecendo a você por ser um ponto fraco, um curso disso? Porque eu nunca recebi. Eu gostaria de falar um pouco. Já teve vários cursos feitos pela SEDASC, em nível inicial e avançado, tanto das ferramentas que o SEDASC disponibiliza para o tribunal, para a auditoria, como é o Mirante, como também Excel, o Word, que a gente usa hoje é o LibreOffice. Então, eu vou pedir isso que eu já sei muito. Não, Homero, não estou falando. Na prática. Mas de em outros cursos que eu sugeri, viu, Tereza? Ouça primeiro, por favor. Eu estou dizendo assim, outros cursos que eu já fiz e fui atendido. Não só eu, mas combinei com os colegas da sala, tenta conversar entre nós e verificar os pontos de coincidência em relação às nossas potencialidades e nossas fraquezas, e verificando qual a necessidade do grupo. Então, cada um, no plano de ação, coloca aquele, vamos ver, direito administrativo e assim por diante. No que for com consenso, a gente faz porque tem que formar um grupo para ser encaminhado ao tribunal para realizar a realização do curso. Já foi atendido, viu, Tereza? Algumas vezes. Inamar, ok. Eu gostaria de fazer um adendo aí, tudo que está sendo falado. Todas essas avaliações, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do servidor, como ator do processo dos resultados, tem a diretoria de gestão estratégica, como o Homero falou, é a responsável por fazer uma avaliação do plano estratégico. O plano estratégico é montado a partir de várias oficinas onde os servidores são ouvidos, onde membros, servidores e lideranças são ouvidos para traçar diretrizes para onde a gente quer alcançar, certo? As demandas da sociedade, onde a nossa missão, a nossa visão. E, com isso, os planos operacionais anuais, eles revelam o que a cada ano a meta que a gente vai atingir para alcançar aqueles objetivos estratégicos, que nada mais é do que alcançar o resultado que a sociedade demanda do tribunal, que os servidores demandam como melhoria para o nosso trabalho, certo? Então, é um conjunto.
Eu acho que o Bernardo poderia até explicar melhor sobre esse processo, porque essa diretoria de gestão estratégica é a diretoria estratégica, como está dizendo o nome, para avaliar todo esse conjunto de conhecimento definindo onde a gente vai querer chegar. Está entendendo? Claro que isso a gente vai ter algumas falhas, mas assim, sobre essa questão que nossa colega Tereza falou, sobre onde que ela não tem um feedback, eu acho que tem. Talvez não tenha na proporção ideal, que é isso que hoje a gestão de pessoas, Marta está aí ouvindo, eu acho que ela pode corroborar, que é justamente isso, a gente buscar a gestão por competência, a gente está implementando na escola algumas avaliações de resultado dos cursos que são disponibilizados para os servidores, e provavelmente a gente tem uma... Tereza, a gente está tendo um plano de ação que, infelizmente, com a pandemia, eu acho que ficou comprometido, certo? Mas essa gestão do conselheiro Gildásio, um dos focos foi justamente esse, sabe? A gente atingir uma melhoria para ir para a gestão por competência. A gente vai ter, já vou até adiantar aí, a gente vai ter um webinário na próxima semana sobre gestão de pessoas, enfocando a questão do desempenho e a gestão por competência, que eu acho, Tereza, que é importantíssimo para que a gente possa falar em conhecimento, a gente ter o processo como um todo, Dinamar, do início, verificando o retorno para o servidor, mas também para a atuação dele na instituição. Se Marta quiser complementar alguma coisa aí, eu acho que... Entendeu, Homero? É mais ou menos isso. Entendi, claro. Não é isso? A gente está Deixa avançando. eu uma coisa aí, meu caso é um caso também muito particular, porque eu trabalho só praticamente para o Banco Mundial, para o BIRD, né? E para o Banco FIDA. Então, é uma coisa que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia ter esse privilégio de auditar, né? São poucos os estados do Brasil que têm o tribunal auditando para o banco. E nós auditamos isso desde o PPAA, que eu entrei há 30 anos atrás, e nunca saí do Banco Mundial. Então, meu caso é especial, entendeu, Iris? Porque minhas diretrizes, minhas leis, meus appraisals são todos particulares, é uma lei específica do Banco Mundial. Eu nem trabalho com a lei nacional, entendeu? E olha assim, Tereza, por outro lado, diante da exclusividade de atuação nesse setor, olha quanto de conhecimento você gerou e o quanto você tem partilhado isso, o quanto que isso foi passado para outros tribunais e, como a gente tem falado, para eventuais interessados disso com relação a isso na Com sociedade. certeza. E a gente faz intercâmbio com o Ceará, com Pernambuco, tivemos outra reunião há pouco tempo, para passar minhas experiências de 32 anos do Banco Mundial, com Suzana Amaral, com o pessoal de Brasília. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu amo trabalhar para o Banco Mundial e não pretendo me aposentar tão cedo, porque a parte que eu mais gosto é essa parte. Então, é uma coisa específica, entendeu? Sim, agora eu continuo assim, eu entendi que vocês têm uma política de capacitação que está sendo desenvolvido toda uma linha de atuação, está sendo desenvolvida toda uma linha de atuação vinculada à gestão por competência, mas acabou que o que eu estou entendendo é que, especificamente com relação à mensuração de resultados sobre geração de conhecimento ou indicadores específicos do desenvolvimento desses conhecimentos a partir das capacitações, ainda vocês não têm indicadores. E vocês também, como Tribunal de Contas, nas atividades de área fim, vocês não fazem, eventualmente, mapeamento de conhecimentos que vocês acham interessantes e que poderiam ser partilhados. É isso? Não. Isso é feito. Eu, assim, pelo menos do ponto de vista, eu já trabalhei na área fim, e acho, inclusive, quando você falou dos grupos de estudos criados pela escola, a escola, efetivamente, a gente não tem essa ação. Mas a área fim, eles trabalham com grupos de estudos. A gente tem o grupo da área dos sistemas, a gente tem
grupo de estudos. A gente tem uma coordenadoria que trabalha com as contas de governo, então tem alguns grupos específicos que se dedicam a estudar alguns assuntos bem pontuais, e isso talvez a gente ainda tenha que caminhar mais para a questão da disseminação, certo? Uma disseminação mais ampla, mas existe a disseminação. Agora, eu acho que a gente precisa articular mais isso, mas já existe, sabe? Eu acho que a gente trabalha com vários temas importantes, certo? Dentro da área FIM e também na área de tecnologia da informação, certo? Concordam vocês da área FIM? Eu queria falar. Pronto. Bom, então, com relação ao sistema de avaliação da gente, você entendeu, Dinamar? É porque Bernardo não está podendo falar, porque ele está auxiliando Ivonete aí na resolução de diretrizes. Mas é um sistema que mede avaliação institucional, né, que é de todos os resultados da instituição ligados aos processos, à celeridade de julgamento dos processos. Então, é um esforço de toda a organização para isso. E por setor, que é a primeira pergunta aqui do seu material, né? Como a sua unidade é medida. A gente tem uma avaliação setorial, que é com base nas metas anuais de cada setor. Então, ao final do ano, isso é medido, mensurado. Alguns são por sistemas automaticamente, outros são por avaliação humana mesmo. E temos a avaliação individual, né? Essas três juntas saem uma nota de desempenho do servidor. Isso é sobre o sistema de avaliação. Sobre a parte de mapeamento de conhecimento, o que falta realmente, que eu concordo com o Denilze, é ter a parte de disseminação mais estruturada, que a gente ia começar a fazer isso, mas quando teve a pandemia, eu falei isso aqui, né, no curso passado. Nós temos o mapeamento dos conhecimentos que precisam ser retidos, né, que nós fizemos um levantamento de uma forma mais emergencial no ano passado. E temos também o mapeamento dos conhecimentos tácitos, que foram feitos pela empresa Deloitte, de todas as unidades. O que a gente precisa agora, né, porque com a pandemia não deu, é começar a programar a disseminação disso aí. Ok? Obrigada. Acho que tinha mais alguém, um homem que pediu para falar, ainda Ô, quer. Dinamar, eu só queria complementar o que Marta colocou agora aí, quando você falou a questão de a forma de medir exatamente, porque como Homero e Marta falaram, a avaliação está dividida em duas partes, né? Primeiro, a partir do plano estratégico, que é elaborado pela diretoria estratégica, certo? É elaborado o POA, que é exatamente o plano operacional anual, né? Esse plano operacional, exatamente, cada setor tem uma meta. Então, como a Marta falou, cada setor tem exatamente a sua produtividade que vai atingir exatamente todos os funcionários daquele setor. Essas metas hoje, por exemplo, no caso, na área de auditoria, o nosso sistema SGA, que é o Sistema de Gerenciamento de Auditoria, é integrado com o Sistema Maestro. Então, toda vez que finaliza uma auditoria, ele pontua lá no Maestro exatamente que foi finalizado mais um item daquela meta, né? As outras metas, certo, que são possíveis de serem medidas, certo? Elas são medidas por outro sistema. No caso, por exemplo, minha meta da minha área é medida pelo SGS, certo? Exatamente a produtividade de número de suportes, assim por diante. Então, a cada dia, a Marta e a equipe dela está buscando algumas áreas que não tem como medir a meta, soluções tecnológicas que a gente possa utilizar e poder ter todo esse fechamento, certo? E com a parte de gestão de conhecimento, é exatamente como o Denilson está falando. Nós estamos encaminhando para poder tentar fazer algo que a gente possa disseminar exatamente a gestão de conhecimento de cada área dessas, entendeu? Não, entendi. O objetivo era esse mesmo, entender e saber se dentro dessas metas vocês contemplavam alguma coisa de criação ou desenvolvimento de conhecimento. O tribunal não desenvolve isso bem, então precisa desenvolver o conhecimento em tal coisa. Qual é o indicador de que durante esse ano essa meta de desenvolvimento do conhecimento foi gerada? Era só para saber se vocês contemplavam essa perspectiva diante do que a gente conversou sobre o valor da informação e do conhecimento. Também, se durante as avaliações dos fiscalizados, a identificação de conhecimento também existia. O Tribunal de Contas, vocês devem ter visto no material que foi mandado, lá no final tem uma
uma avaliação de governança e gestão de pessoas do Tribunal de Contas da União. E eu não sei se vocês observaram que eles contemplam alguns elementos de gestão do conhecimento. Eu não sei se vocês têm alguma coisa nesse sentido, mas é só para provocar aí a discussão, enfim, para a gente refletir a respeito. Continuando, mais alguém quer falar? Voluntários? Não voluntários? Não voluntários? Daí, em seguida, a gente começou a falar sobre a geração do conhecimento e da estrutura e dos promotores, da influência do meio para a criação do conhecimento. A partir daí, ficou uma outra pergunta para vocês refletirem e a gente trazer a discussão, que é o que o Tribunal de Contas e a escola têm feito para favorecer a criação do conhecimento e o que pode ser feito para aprimorar esse processo. Me parece que o trabalho da escola tem sido primoroso no sentido da capacitação formal, com o desenvolvimento desse plano de capacitação que o Homero estava explicando para a Tereza, né? E assim, mas quando eu falo aqui nessa questão do favorecer a criação, eu estou falando dentro desse critério de gestão do conhecimento, desses quesitos de gestão do conhecimento, que são a melhoria do diálogo, a visão compartilhada, o domínio. O que vocês observam que o tribunal poderia fazer para melhorar? O que tem feito? E assim, uma outra coisa também que eu acho interessante destacar é que vocês devem estar observando que às vezes um colega desconhece uma própria ação do tribunal e que esse curso tem sido um espaço e não deixa de ser também um campo para diálogo, para compartilhar conhecimentos e para que ele cresça dentro do tribunal. Os colegas não sabem, né? Então, voltando, o que vocês têm feito, o que vocês acham que podia ser feito para favorecer essa criação do conhecimento dentro do que a gente falou, desses promotores, dessas condições para desenvolver o conhecimento? A escola... Voluntário? Está ouvindo? Está ouvindo, Ginamar? E colegas? Denilza, Compartilhar a melhoria da comunicação. Veja bem, eu acho Denilza. A escola tem, nesses 3 anos, assim, vem ao longo da sua implantação, buscando diminuir esse gap entre o tribunal e seus jurisdicionados e sociedade. O que é que a gente tem implementado ao longo desse tempo? A escola, das decisões da área fim, dos pontos de auditoria, que seriam pontos de alguma fragilidade da administração, a gente vem buscando promover capacitações para esses jurisdicionados. A gente tem um intercâmbio com algumas ações de projeto Conhecendo o TCE, Casa Aberta, que a gente recebe a sociedade e a gente ouve, e a partir das avaliações desses eventos, do que eles pontuam como falhas, como falta de comunicação, a gente implementa ações para que eles possam ter esse conhecimento mais estruturado. A escola e a superintendência técnica têm buscado enfatizar e aumentar as capacitações para os seus jurisdicionados no sentido de ampliar o aperfeiçoamento da máquina para que o resultado para a sociedade das políticas públicas possam ser melhor atingidos, certo? Então, o que é que eu gostei muito do que você falou, e eu também recebi muito feedback da aula passada, que foi justamente isso, a gente percebe, isso eu acho que a gente precisa aprimorar, a gente percebe que internamente, talvez a gente precise reforçar a comunicação interna, certo? Eu acho que esse reforço, porque para mim notícia, a comunicação não é apenas notícia. Eu acho que é justamente nesse ponto que a disseminação do conhecimento, a gente tem uma pequena falha que a gente precisa reforçar, sabe? Eu acho que não é apenas a gente colocar relatório, eu acho que a gente precisa ampliar algumas ações isso aqui para mim, esse curso para mim,
está sendo, e eu acho que para todos os outros colegas, está sendo enriquecedor. Eu acho que a gente precisa de mais espaço para que a gente possa comunicar, mas dessa forma, sabe? A gente discutir. A gente tem o comitê de auditoria, que há algum tempo ele não está tendo tantas reuniões, mas o Homero deve relembrar disso, e Tereza. Eu acho que são espaços que a gente precisa retomar com toda a força para que o que a gente está fazendo entre si seja melhor disseminado, certo? E internalizado, sabe? Eu acho que essa é uma forma de disseminação que a gente precisa reforçar. Mas o tribunal hoje, e há algum tempo, ele já vem trabalhando, inclusive isso é um dos objetivos estratégicos, sabe? Ampliar a comunicação entre seus jurisdicionados e a sociedade. É justamente isso, diminuir esse gap entre instituição e o nosso público maior, né? Que é a sociedade. Mas isso a gente tem investido muito, 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 muito mesmo, sabe? Agora, a gente talvez precise também reforçar, como você falou, talvez uma avaliação de resultado. Como é que a gente está chegando lá, sabe? Já tivemos uma pesquisa junto à sociedade, e a missão para o plano estratégico é justamente essa, diminuir essa falta do que a sociedade conhece do tribunal, certo? Essa é uma meta que a gente é um objetivo estratégico. Então, eu acho que a gente está caminhando. Claro que a gente precisa aperfeiçoar. Esse curso aqui é justamente para que a gente possa, cada um que tenha um conhecimento, que gere conhecimento, possa ter isso internalizado da importância de não apenas escrever, sabe? Isso precisa ser repassado, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Sim, Denilson, perfeito. Sim. Mais algum voluntário? Agora eu vou partir para a pergunta seguinte, que é um desdobramento um pouco dessa. Considerando o papel da liderança para o alcance dos objetivos institucionais e para o desenvolvimento do que se deseja, como é que vocês avaliam o desenvolvimento das lideranças para as medidas necessárias para a criação, compartilhamento e do conhecimento? Como é que as lideranças estão desenvolvidas? Aí eu vou abrir um parênteses, vou pegar lá também um slide lá na frente e contar a minha historinha. Parênteses, senta que lá vem a história. Fui gerente do projeto de gestão do conhecimento do Senado no biênio 2017-2018. Muito bom. O Senado já trabalhava com a temática desde 2003, já tinha tido uma coordenação de gestão do conhecimento, é uma coisa que avança um pouquinho avança um pouquinho para. Então, nós conseguimos, né, como instituição, colocar isso como uma diretriz para o biênio. Eu fui escolhida como gestora. Fizemos um trabalho parecido com esse aqui, chamamos pessoas de todas as áreas do Senado com o objetivo de sensibilizar para que o projeto efetivamente fosse abraçado, porque as pessoas entenderiam a importância dele. A coisa se perdeu no momento em que eu tinha um patrocinador do meu projeto que não se convencia da importância da coisa. E aí nós escolhemos uma metodologia, ele começou a questionar a metodologia, que era uma metodologia que já tinha sido, inclusive, premiada pela Associação Internacional de Gestão de Conhecimento, no prêmio de 2018, o Denilson, né, quem estuda um pouco melhor, sabe, do projeto Fábio Batista, a metodologia do Fábio. Então, começou a se questionar que o projeto premiado do Fábio, a metodologia dele não era mais adequada e que tinha que ser retestada. Entendeu? Então, assim, dentro da minha experiência, e isso, a questão da liderança é importante, porque dentro da metodologia e da literatura sobre gestão do conhecimento, o papel da liderança é fundamental como viabilizador de que a gestão do conhecimento aconteça. E eu pergunto, os líderes do Tribunal de Contas, segundo a avaliação de vocês, estão prontos para, dentro dessa perspectiva de gestão do conhecimento, passar para as equipes uma visão compartilhada do que a casa deseja? Estão preparados para ter uma comunicação eficiente, para ter essa perspectiva de, com intencionalidade, mobilizar ativistas de conhecimento
criar contexto organizacional correto para que essa transferência de conhecimento, essa geração de conhecimento ocorra, para conseguir articular a globalização do conhecimento local a fim de gerar redundância para que as várias áreas possam, atuando conjuntamente, formar um conhecimento institucional e se tornarem uma organização que aprende? Como é que vocês avaliam isso? Eu avalio que sim, porque, assim, inclusive isso foi um ponto da consultoria. Isso, assim, eu acho que as lideranças incorporaram isso da necessidade. E, assim, talvez até pela própria situação em que a gente se encontra. A gente tem quase 48% do nosso corpo de cargos efetivos aptos a se aposentar. Isso é de total interesse, não pode não ser desse interesse. E isso veio desde 2016, quando foi contratada, 2016, 2017, a consultoria, isso foi um ponto demandado pelas lideranças, certo? E nessa gestão agora, isso faz parte do plano de gestão dele, certo? Assim, particularmente, eu tenho quase certeza que isso é um anseio, certo? Pela própria necessidade em que nós estamos, porque senão a gente vai perder esse conhecimento, sabe, Inamar? Eu acho que a gente tem investimento muito, o Conselheiro de Base tem investido muito nessa questão da disseminação. Denilze, eu queria só dar um adendo aí, com relação justamente à aposentadoria. Tem 6 anos que eu estou recebendo abono permanência, porque o Banco Mundial disse que se eu me aposentar, que eles vão me contratar como consultora e acabar o convênio com o Tribunal de Contas, né? E eu não pretendo, que ainda tenho uma filha de 17, não pretendo morar em Brasília, apesar de ter um filho da Receita Federal que mora em Brasília. Mas o que eu estou dizendo é assim, que meu conhecimento, eu ainda fiz já procedimentos de auditoria do Banco Mundial, que são específicos, mas ainda não consegui preparar ninguém para ficar no meu lugar. Isso é uma coisa muito importante que eu estou lhe dizendo aqui, para que todos os colegas ouçam, porque ninguém é insubstituível. Eu vou ter que chegar um dia a me aposentar, né? E não gostaria que acabasse o convênio com o Tribunal de Contas, porque eu visto a camisa do Tribunal de Contas. Então, precisaria de eu treinar ou de passar os conhecimentos, tem muita coisa escrita, mas teria que preparar na prática alguém para me substituir, entendeu? Essa é uma falha grande aí no Tribunal de Contas. Tereza, na realidade, assim, é o que Marta falou e eu falei, assim, o projeto já está praticamente pronto. Esse é um dos pontos, uma das ações que serão feitas. É você treinar, eu não gosto muito desse nome, treinar, capacitar, repassar seu conhecimento de uma forma, você trabalhar com alguém, os mais novos que chegaram agora, certo? Caminhar com você lado a lado, tipo o filme que a gente assistiu lá atrás, certo? Então, essa é uma ação que já está definida no plano de disseminação do conhecimento, sabe? Algumas pessoas, eu não sei se você assistiu, a gente fez, Dinamar, o ano passado, 2 apresentações, a gente trouxe alguns servidores, os mais novos, junto com os mais antigos, para fazerem falarem sobre essa perspectiva que Tereza está dizendo que falta. A gente já tem embrionariamente essa ação. A gente só precisa estruturar com a escola, você está entendendo? Mas a superintendência técnica tem me falado que isso já é um ponto feito, naturalmente, sem estruturação, mas já feito. Então, talvez, Tereza, eu acho que você possa conversar com o seu coordenador se a gente persistir nessa situação, mas isso já tá dentro do nosso plano de gestão do conhecimento, da disseminação. Ótimo. Sim, compartilhando conhecimento, Denilze, a Câmara, não sei se você se recorda, inclusive isso foi falado naquele evento onde nós nos conhecemos em São Paulo, a Câmara tem um manual de mentoria, eles terminaram esse manual, eu tentei conseguir uma cópia dele, ainda não tive resultado, mas ele já teria alguma coisa
sistematizada nesse sentido. O Senado tem um programa de tutoria setorial, então é escolhida uma pessoa que é detentora de um conhecimento das atribuições, que é responsável por receber os novatos e passar aquela rotina básica. Mas também não é uma coisa muito estruturada, é uma cartilinha dizendo o que é o básico, o que ele tem que observar. Esse tutor não se confunde com o avaliador dele de desempenho, não. A função é meramente essa transferência de conhecimento. Os demais compartilham da mesma sensação de Denilson e Tereza quanto ao preparo das lideranças para essa geração, a criação e a transmissão de conhecimento? Voluntários? Não voluntários? Bernardo, quer falar alguma coisa da sua sensação? Hoje não, a desculpa é que eu não estou tão concentrado hoje porque eu estou fazendo uma atividade paralelamente. Aí minha participação está um pouco prejudicada, mas se você puder repetir, por favor, eu participo. A pergunta, Bernardo, é se você entende que as lideranças do tribunal estão assim, devidamente preparadas para atuar com relação à condução de diálogo, de visão compartilhada, de melhoria de comunicação, de mobilização de ativistas do conhecimento, da criação do contexto organizacional correto e a globalização do conhecimento local, que favorece essa geração, compartilhamento do conhecimento. Como é que é a sua leitura disso com relação às lideranças? Na minha visão limitada, que eu não conheço a fundo cada situação, eu diria que não. Eu acho que ainda falta cultura de gestão do conhecimento do tribunal, até porque falta conhecimento na temática. Não à toa a gente está participando desse treinamento. Além disso, tem que ter um engajamento também, né? Além do conhecimento técnico, acho que o engajamento também é falho ainda. Mas a gente está buscando, através desse treinamento, de algumas iniciativas no plano estratégico, plano operacional, alcançar esse nível ideal, né? Mas eu diria que hoje não, mas a perspectiva é que a gente, aos poucos, consiga consolidar esse conhecimento, gestão do conhecimento, e a partir daí engajar todos os servidores, não só os líderes, né? Todos os servidores também têm que estar engajados nisso, para a gente conseguir implementar efetivamente gestão do conhecimento no tribunal, que é um tema caríssimo para a gente, né? Obrigada, Bernardo. E eu pergunto isso também, porque assim, o que eu tenho visto no serviço público, né? Eu estou no serviço público desde 23 anos só esse ano, e nós somos, né, muito habilitados, passamos em concursos muito difíceis, mas a formação em liderança, formação gerencial, às vezes ela é falha. O Senado tem uma iniciativa que eu achei bem legal, que é a primeira vez que eu vejo isso nos 7 órgãos pelos quais eu passei, que é um curso de formação gerencial. Então, é o PFG, o Programa de Formação Gerencial. Então, é um curso dividido em módulos, ele tem tanto a parte técnica, que trata tanto de licitação, de contrato, questão mais normativa, porque se, por um lado, nós temos profissionais de direito, nós temos arquivistas e bibliotecários que não têm em sua formação conhecimento jurídico, né, assim, articulado, a não ser aquela coisa ali básica de concurso, mas também contemplam coisas como gestão do conhecimento, liderança, ferramentas de comunicação, comunicação não violenta. Então, eu observo que essa profissionalização, o olhar da casa com relação ao preparo da liderança é fundamental para o sucesso da gestão do conhecimento, porque ela é reconhecidamente e é necessária para que a causa seja comprada. E aí, nesse sentido, eu não sei se vocês conhecem as 10 habilidades para a vida da Organização Mundial da Saúde. Vocês conhecem isso? Conhecem? Não. Pois é, também não conhecia, não. Não. Sabe eu tenho um amigo que fala assim que ele morre de inveja das crianças de hoje porque elas têm acesso a brinquedos que ele não tinha e que ele acha isso injusto. Eu não tenho tanta inveja disso. O que eu tenho inveja é que as crianças de hoje, quem tem filho pequeno mais ou menos sabe disso, hoje faz parte das matrizes curriculares questões de educação emocional, questão de educação, enfim, educação emocional.
E dentro, porque eles entendem que você preparando o indivíduo emocionalmente, ele vai estar mais habilitado para a vida em sociedade e ele vai ter um adoecimento menor. Então, nessa linha, eu tenho trabalhado algumas coisas com a minha filha, descobri uma editora do Rio Grande do Sul muito interessante, que se chama Sinopse, não ganho nada dela, mas é uma editora bem bacana mesmo. E ela tem um material que é voltado para o desenvolvimento e o trabalho com as crianças nas habilidades para a vida. E quando eu vi isso, eu vou compartilhar a tela com vocês, eu achei muito interessante, porque quando eu vi o que eles descrevem como habilidade para a vida, eu falei, gente, isso aqui é fundamento para ser um bom líder, né? E eu falei, tá vendo? A gente merecia uma recuperação como adulto, institucionalmente, desses aspectos de habilidades para a vida. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eles colocam como habilidade para a vida, segundo a OMS, com foco na saúde. Então, são habilidades para a vida indicadas, são competências indicadas pela OMS como habilidades para a vida, visando uma melhor vida social e a diminuição do adoecimento, o autoconhecimento, né, que se relaciona com o que a gente viu ali como um dos fatores ligados à organização que aprende, que é a história do domínio de modelo mental. Então, se eu não sei quais são os meus paradigmas, eu vou fazer uma leitura equivocada da realidade, eu vou ter dificuldade de entender o meu contexto, desenvolver conhecimento. O manejo de emoções, que é coisa mais forte de líder do que o manejo de emoção. Manejo de estresse, empatia, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas, tomada de decisão e comunicação eficaz. Não é liderança na veia, gente? Não é bonitinho isso? Então, estou compartilhando isso com vocês. Eles têm trabalhado isso com criança e adolescente. Procurei algum material para adulto visando essa recuperação para a gente, assim como adorei. É porque na minha escola a gente não falava adorei, isso, não. Dinamar, adorei isso aí. É muito bacana. E aí, assim, eu sugiro mesmo, Sinopse é uma editora, eles têm uma coleçãozinha de 7 volumes, em que eles trabalham esses aspectos em histórias infantis. Se vocês tiverem interesse, depois eu compartilho isso. Qual o nome do autor, você sabe? É uma coletânea, deixa eu até ver, eu acho que não está aqui. O autor desse livro? Não, é uma coletânea, eu acredito que os exemplares têm autores diferentes, mas eu não estou segura disso. Mas depois eu passo para vocês. Faço a editora, passo o link direitinho. Tá, obrigada. É bem interessante. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Assim, Diga. Eu só queria colocar em 30 anos de ensino na universidade, que eu ensinei 30 anos, né? Me aposentei na pós e no mestrado, mas o que eu observava muito nos alunos é que eles tinham capacidade, mas muitos eram hiperativos, muitos eram déficit de atenção. Então, eles eram inteligentes, mas eles não tinham inteligência emocional. Dava branco na hora da prova. E isso acontece com nós profissionais também. A parte de estresse hoje, você vê que a juventude hoje toda está em psicólogo, em psiquiatra. O índice entendeu? Agora eu entrei de novo. Então, eu acho que essa inteligência emocional é fundamental para nós auditores, para qualquer liderança, para a intercomunicação, examinar nossos conhecimentos. Se a gente não tiver essa tranquilidade, esse controle emocional, a gente não vai conseguir chegar a nenhum objetivo. E Tereza, e dentro do que a gente conversava, uma das perguntas que nós trabalhamos na aula passada, a questão é, eu tenho como dar uma martelada e forçar alguém a compartilhar o que ele sabe? Né? E onde é que nasce todo o conhecimento? É dentro da cabeça do indivíduo, o conhecimento tácito é que é o rei. Então, se eu não tenho uma habilidade pessoal, se eu não crio um contexto com essas habilidades de comunicação, de empatia, eu não vou conseguir, por mais que tenha um ato do conselheiro que é presidente do Tribunal de Contas, para fazer o cidadão, a Tereza,
ser boazinha e passar para a Nathalie, lá igual do filme, a pessoa. Se você emburrar e eu não tiver habilidade, não Com vai, certeza. não vai. Então, assim, isso é habilidade por intrínseca, isso né? que essa questão da É liderança, intrínseca. ela é muito importante na gestão do... Não vai para frente, né? A gestão do conhecimento tem 3 pilares, a gente vai ver isso melhor. O modelo do Fábio, ele descreve isso muito bem, e a liderança é um dos maiores. E, diante da minha experiência, é o fundamental. Se você não tem um patrocinador em cima que compre, desista. Vão existir iniciativas, sim, do nosso projeto, iniciativas que surgiram de grupos como esse, a partir de um exercício que a gente vai fazer na última aula, né? Os alunos fizeram exercício, o projeto não foi comprado pelo patrocinador, só que as pessoas entenderam a importância daquilo para a instituição e para eles, esses projetos foram para frente. O projeto macro não foi. Entendeu? Mas por quê? Porque houve, ainda que num nível hierárquico mais baixo, uma liderança que se sensibilizou e que fez a diferença, que é a tal da ilha de prosperidade. Entendeu? Então, assim, é fundamental. E, Tereza, eu achei aqui a coleção, deixa eu compartilhar aqui com você. Essa coleção, conseguiu pegar aí? Consegui pegar, sim. Uhum. Mas é muito bonitinho. Recomendo para quem tem filho pequeno, viu? É bem bacana. Bom, voltando. Então, mais para reflexão, e aí, concluindo essa questão, eu vou essa frase aqui, pera lá, eu acho que fecha bem o que a gente tem conversado. Né? Quando não me sinto... Opa, volta. Quando me sinto ninguém dentro da organização, não entrego o meu melhor. Se quiser mobilizar pessoas, encurte distâncias. E a liderança é por aí. Se eu não tenho essas habilidades, eu não vou conseguir gerar o contexto para sensibilizar que esse ativista, que esse conhecimento seja efetivamente transferido e se transforme no que a gente pretende, na verdade, que é internalizá-lo como organização, para que nossa organização seja uma organização do conhecimento. Certo? Falando nisso, esse é o tópico da próxima. Vocês já leram o material, então vamos falar um pouquinho das organizações, porque eu ainda quero fechar hoje as ferramentas e práticas, porque o domínio mínimo delas vai ser fundamental para o exercício final do curso, que é a vedete da coisa, que é quando eu pretendo que efetivamente vocês comecem a operacionalizar tudo que a gente conversou, porque o objetivo dessa oficina é o saber fazer. Então, a organização que aprende, ela tem alguns princípios, né? Que é aprendizagem com fracasso. Se você não pode ousar, você não vai errar, é só aquela história da lâmpada, né? Não sei quantas tentativas para conseguir uma. Você faz o que todo mundo já fez, sempre você não vai estar inovando. E aí nós, nos serviços públicos, temos, no meu ponto de vista, uma dificuldade. Nós temos limitações legais do que a gente pode fazer, de como nós eventualmente somos responsabilizados, se alguém e então assim, mas mandou de novo, foi embora de novo. Deixa eu ver, pegar. Então, esse é um dos princípios. Nós temos até uma colega que compartilhamento ainda na imagem da coleção. Obrigada. Pera lá, deixa eu melhorar isso aqui. Obrigada. Pronto. Então, o aprendizado por fracasso é uma delas, porque a gente só inova tentando fazer diferente, e às vezes, quando a gente tenta diferente, a gente dá água, né? Então, a gente aprende com o que não deu certo para ir evoluindo. O reexame contínuo. Então, assim, eu fiz... O que aconteceu? Que era uma coisa que era muito bacana na Polícia Federal. Na Polícia Federal, a gente tinha uma prática briefing e do debriefing. Não sei se vocês, quando fazem auditoria, fazem alguma coisa nesse sentido. Vocês têm uma reunião prévia, tratando das informações que vocês já têm sobre o caso, acertando alguns detalhes. Vocês fazem isso? Esse tem o planejamento, a auditoria. Sim, temos a fase do planejamento, sim. Temos essa fase do planejamento. Antes da ida ao campo também tem reunião. Isso, exatamente. Isso era o debrief. Então, assim, deixa eu contar para vocês o indoor da Polícia Federal.
Quando vocês veem na televisão aquele povo sendo filmado, voltando com as malinhas, aquilo ali começou normalmente 2, 3 horas da manhã, com todo mundo acordadinho, vestido de preto, conversando sobre o que é a operação, quais são os alvos principais e, eventualmente, passando alguns dados de sensibilidade do trabalho. Então, quando a gente quando eu entrava 6 horas da manhã, eu já estava acordada, já estava de pé lá nessa reunião 2 ou 3 horas da manhã, porque é feita essa reunião. Depois que é feita a operação, que são feitas as buscas, enfim, os interrogatórios, as prisões, o encaminhamento dos valores apreendidos, enfim, é feito um debriefing, algumas vezes no mesmo dia, mas normalmente depois, já com menos gente, porque alguns policiais são de outros estados. Esse debriefing é justamente esse reexame contínuo. O que deu errado? O que não foi legal? O que a gente tem que mudar? Escutaram? Sim, perfeitamente. Então, assim, esse reexame contínuo é uma coisa interessante. E eu não sei se vocês fazem, mas até para a vida da gente, né? Fiz um negócio mal sucedido. O que eu aprendi? Entrei num relacionamento bomba. Cadê a arqueologia do porquê que eu entrei nessa bomba? Né? Então, assim, é o que precisa para a gente aprender. E as organizações também, né? A organização deu mal. O que aconteceu aqui? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que fazer? Qual conhecimento que a gente tem que buscar? Aprendizagem de primeira mão. E aprendizagem de primeira mão significa que a gente aprende com quem faz. Né? E aí a doutrina diz que o grande intermediário desse conhecimento é o gerente intermediário, porque ele está com o cara que está com a mão na massa, ele identifica isso e vai passar para a alta administração, para compartilhamento para toda a casa, para toda a instituição. Mas a gente aprende com quem faz, que é mais ou menos a história do aprendizado com fracasso. Só acerta quem tenta, só erra quem tenta, né? Então, só quem faz é que vai conseguir gerar alguma coisa. Lá no filme que a gente viu, o chefe dele sentado, dando ordem do vai para lá, vai para cá, não ia gerar o conhecimento como o cara que estava na ponta demitindo. O conhecimento em movimento. É isso, a gente saber que tudo está em constante mutação e que a gente tem que estar atrás dessa mudança, tanto no nível pessoal, porque a organização que aprende, ela é uma organização que aprende porque ela tem membros que buscam novos conhecimentos, isso trazem para casa e a instituição internaliza isso. E a busca externa para o conhecimento. Entender que está tudo mudando e que nós aqui sozinhos não somos autossuficientes. Que vai ter um modelo externo que, ainda que não se adapte exatamente ao meu caso, pode ser utilizado como modelo para a criação de uma solução ou de uma estratégia. Quem que é colega que tem a especialização dentro de organização do conhecimento? Tem uma participante que tem um trabalho nesse sentido. Quem era? Presente ou não? Eu acho que não. Então, assim, esse livro, não sei se vocês já leram, do Peter Senge, Conhecimento Essencial, agora fugiu o nome do livro. Enfim, esse livro é muito bom. Se vocês não conhecem, sugiro a leitura, pelo menos, do caso da cervejaria. O caso da cervejaria é emblemático, e ele diz o seguinte: aquelas grandes decisões que normalmente têm um impacto muito profundo na administração, elas não têm um resultado imediato. Então, as pessoas que tomam aquela decisão não ficam o tempo suficiente para perceber as consequências do que fazem e, com isso, aprenderem e tomarem atitudes diferentes. Né? E aí, no serviço público, a gente tem muito isso, né, com a questão da descontinuidade administrativa. Então, a gente acaba, às vezes, não documentando, e aí tem isso da área de documentação, né? Isso é verdade, a gente vê o que acontece com memória, o que é memória das nossas instituições, o que a gente aproveita, o que vocês estão pegando aí de relatório do que já foi feito para gerar novos conhecimentos. E aí a gente não sabe por que a questão chegou aqui e, às vezes, está repetindo a mesma solução que foi falida. É a quinta disciplina, eu lembrei agora, quinta disciplina do Peter Senge. Muito bom esse livro. Também eu tenho ele aqui, eu digitalizo e dou para vocês. Porque é uma coisa muito... Esse livro é muito bacana, esse caso da cervejaria. Isso, a quinta disciplina, Marta, é isso mesmo. O domínio pessoal, né? Então, assim, eu buscar o meu conhecimento, né? Saber o que eu sei e ir atrás de novos. E aí a gente está
fala também dentro disso daí de um conceito que é extremamente importante, que é considerada hoje uma competência em primeiro lugar, que é a capacidade de aprender a aprender. No mundo de tantas mudanças, vai sobreviver aquele que tiver a capacidade de aprender a aprender. Então, assim, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que abrir as formas como eu vou saber. Hoje, com o YouTube está fácil, né, gente? Com o YouTube, hoje a gente só não sabe o que não quer, né? Mas, enfim, essa capacidade é muito interessante. Então, até dentro disso, essa perspectiva que hoje os profissionais de ponta têm de ter um planejamento de conhecimento. O que você quer, qual vai ser o próximo curso, o que você vai aprofundar. Um planejamento de carreira hoje, ele não é desassociado de um planejamento de desenvolvimento de estudo intelectual, de habilidades. E para isso a gente tem que aprender a aprender. O que eu vou aprender e como eu vou aprender isso? É como a Denilson falou, né? No caso da Tereza, a gente vai colocar uma pessoa, como é que essa pessoa está lá, vai aprender com a Tereza? Ela vai gravar? Qual vai ser a metodologia? O que ela tem que saber? Então, assim, nós temos que desenvolver isso. Modelos mentais, que foi aquilo que eu comentei com vocês quando a gente falou das habilidades para a vida. Como é que eu filtro a realidade? Como é que eu, a partir disso, tenho que entender o conhecimento. Eu caí, pessoal, mas voltei aqui. Caí. Melhorou? Opa, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Melhorou, razoada. Estou Eu voltei aqui também, né? Ah, voltei aqui também, né? Beleza. Pera, então deixa Tá eu com desligar dois essa logins questão da seus, microfone Dinamar. de novo. É. Pronto. Então é isso. Então eu tenho que entender dentro do modelo mental quais são os meus paradigmas, quais são os meus modelos mentais que vão impedir que eu busque outros conhecimentos, perceba se a realidade possa aturar. A visão compartilhada foi uma pergunta que a Elia fez lá, salvo engano, na segunda aula, que é fundamental e que eu, dentro do meu questionamento de modelo Alguém mental, desliga o microfone aí que está dando interferência. problema. Eu tenho muito problema com essa questão de visão compartilhada. Se é governo só encontra, eu sou assim. Tá travando, Não, Dinamar. eu tenho que fazer isso aqui, o que é fundamental. Eu acho que não é o fundamental. Eu tenho isso aí. Entendeu? Vai lá e apresenta seu projeto. Oi, voltei por aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Caiu Fala aqui. novamente, Dinamar. Travou Então, você beleza. disse. Travou. Voltei de novo, né? Tá uma beleza isso aqui. É que agora começou a chover, deve diminuir os raios por aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar aqui para não dar microfonia. Aí eu guardo o celular dentro da gaveta. Não estou conseguindo tirar o som dele. Então, voltando. Então, assim, a gente tem que ter domínio dessas coisas para saber o que a gente tem que aprender, o que a organização tem como foco para desenvolver esse conhecimento. E essa questão da busca interna do conhecimento. Espera aí foi. Aí fica essa questão para casa, para reflexão, na avaliação de vocês, quais disciplinas da organização que aprende o Tribunal de Contas possui, quais precisam ser desenvolvidas e poderiam ser desenvolvidas e como poderiam ser desenvolvidas. Então, assim, com relação àquele primeiro slide lá, aprendizagem com fracasso, o que a casa podia fazer para implementar, se não faz, reexame contínuo, aprendizado de primeira mão, enfim, reflexão de vocês. Aí os objetivos dessa era, né, isso aí como é teórico, foi o que eu falei com vocês leram o material, é mais a gente passando aí um espanador em cima, dúvidas, por favor, tirem. Então, o objetivo é compreender a aprendizagem organizacional, das organizações que aprendem, do conhecimento das organizações que aprendem, colaborar para que sua unidade tenha espaço para aprendizagem organizacional e para que ela seja uma organização do conhecimento. Só fixando uma coisa aqui que eu acho que eu passei muito batido, que é a questão de que, quando a gente fala de organização do conhecimento, organização que aprende, o foco é como é que eu vou fazer para que o meu indivíduo desenvolva essas habilidades, a sensibilidade
do autodomínio, da busca pela aprendizagem, da capacidade de aprender, e para que a organização possa identificar isso, capturar, disseminar, para que se transforme num conhecimento como um todo, e a organização passe a ser reconhecida por possuir aquele conhecimento. Não é a Tereza, é o Tribunal de Contas da Bahia tem um conhecimento ímpar nos processos do Banco Mundial. Então, como é que é esse caminho? Então, quando a gente está falando em organização que aprende, é pegar esse conhecimento tácito individualizado e desenvolver ferramentas, contextos, para que ele passe a ser um conhecimento da organização. E aí, nesse sentido, tem uma frase... Peraí, cadê minha frase que sumiu? Ah, não. Que era aquela do Bertolt Brecht, que ficou fora do lugar aqui, meu povo. E era... Eu gosto dela, ela ficou fora do lugar. Beigo. Ah, não vou achar ela. Olha que legal. Ah, gente, eu não estou achando ela, não. Mas é aquela que fala que... Ela é um pouco irônica, mas que fala que não basta tirar tudo que a gente tem, que agora querem tirar o nosso conhecimento e passar para todos. Gente, sumiu minha frase. Enfim, eu vou achar depois. Tá aí no slide, vocês têm os slides. Gente, que coisa. Espera lá. Achei. É esse aqui. Então, privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar, seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contentes, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento que só a humanidade pertence. Lógico, né? É uma coisa meio irônica, mas... Opa, peraí. Eu dei problema aqui, deixa eu ver se tem alguém querendo falar aqui no chat. Ah, perdi. Gente, tá assim, o 10 pro negócio, 0 para mim. Deixa eu ver aqui a frase do chat. Já, Bruno, os slides já foram disponibilizados semana passada. Você recebeu ou não recebeu, Iris? Vocês estão me ouvindo? Opa. Agora eu saí. Ô, Dinamar, eu recebi. Recebeu? Você mandou apenas o relatório com os tópicos, não a apresentação. Eu achei que eu tinha mandado o arquivo em PDF. Essa era a intenção. Eu pensei que eu tinha impresso ele em PDF e tinha mandado. Eu não recebi. Tá, eu vou checar, pode ter sido falha, porque eu achei que eu tinha mandado para você. E peraí, deixa eu pegar aqui, que agora era para compartilhar a tela e o negócio não foi. Eu vou achar a gente de novo. Então agora vamos falar especificamente. Ainda está compartilhando a tela? Tá. Então, agora falando especificamente de gestão do conhecimento, a gente já deu alguns elementos da definição de gestão do conhecimento, mas dentro do que eu pesquisei e encontrei, eu gosto mais da gestão do conhecimento, dessa definição, que foi de um documento do Comitê Executivo do Governo Eletrônico do Brasil, isso do início dos anos 2000, acho que 2003, salvo engano. Teve nessa época, entre 2000 e 2003, vários documentos públicos fazendo expressamente menção à gestão do conhecimento, depois isso começou a cair um pouco. Mas a Política de Segurança Nacional da Senasp, nessa época, também fazia menção a isso, e do Comitê Gestor, enfim. Bom, e dentro disso, a conceituação de gestão do conhecimento no documento é um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais que governam as ações de criação, captação, armazenamento, tratamento, disseminação e utilização de conhecimentos com o propósito de atingir objetivos institucionais. E aí, dentro disso, dentro da nossa oficina, nós vamos trabalhar com isso, que também é uma pergunta que, salvo engano, a Hélia fez lá na frente. Lá atrás, aliás, desculpa. O que vai ser? Né? Se a gente não tiver uma portaria dizendo, se não tiver um ato, isso vai adiantar? Então, dentro dessa definição, que tem elementos em outros autores, realmente a gestão do conhecimento ela tem que ser articulada e intencional e com vista a atingir um objetivo organizacional. E aí, dentro disso, para exemplificar isso, eu vou mostrar alguns modelos de gestão do conhecimento, vocês viram isso lá, mas eu vou me basear mais no modelo
de Gestão de Conhecimento para Administração Pública, que foi desenvolvido pelo professor Fábio Batista, não que ele seja o único, a Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento tem um outro, mas eu gosto desse modelo do Fábio, porque ele é bem casado com a perspectiva de planejamento estratégico, de gestão de projetos. Tá? Então, esse modelo, então, o do Fábio, vamos trabalhar aqui da esquerda para a direita. Então, ele tem 4 eixos de viabilizadores, que os textos acadêmicos chamam também de facilitadores ou de contexto adequado, que é a liderança, que foi aquilo que a gente já estava conversando, a tecnologia, entendido aí como ferramentas tecnológicas mesmo, pessoas, que é essa questão que a gente está falando de que não adianta você dar marretada que não vai, se não tiver participação da pessoa, preparo das pessoas, sensibilidade delas, o foco no que é o objetivo da organização, não vai. E os processos. E aí nós aplicamos esse método do Fábio lá no Senado, e essa questão dos processos foi uma coisa que deu uma certa dificuldade. Porque dentro dessa metodologia do Fábio, se pressupõe que você vai ter tudo mapeado, você já vai ter processos racionalizados, porque a partir desses processos racionalizados é que você vai identificar realmente o que é conhecimento necessário e crítico. Então, no nosso caso lá do Senado, esse aqui foi um bicho que pegou, porque nós não tínhamos os nossos processos todos desenhados, nós não tínhamos os nossos processos, quer dizer, mapeados, nós não tínhamos esses processos racionalizados. Então, lá no Senado, o que foi escolhido para ser o projeto piloto dentro desse projeto maior de gestão do conhecimento foi um projeto de transferência de conhecimento tácito de um servidor que tinha desenvolvido um software sozinho. Então, o cara viajava para a Suíça de férias e dava problema, ele que tinha que resolver isso da Suíça, porque não tinha mais ninguém no Senado que sabia, entendeu? E tinha um determinado sistema, um determinado processo, que se ele não abrisse uma tal pasta na época do ano, ninguém mais fazia nada, porque tinha de ter essa pasta dentro do sistema para que todo o resto do fluxo do sistema funcionasse. Enfim, então, como não tínhamos essa questão, o sistema, Luiz, não estava documentado, não tinha documentação nenhuma, ele foi feito, algumas partes dele foram pegas de gambiarra de outras coisas, e então, assim, não tinha uma linguagem única, um pedaço dele era assim, outro pedaço era assim, enfim. Então, foi necessário que durante o processo inicial desse piloto, eu sentasse com o gestor e falasse, espera aí, mas me explica o que entra aqui como insumo, e vai para onde, e faz o quê? Então, assim, peguei umas folhas de A3, grudei uma na outra, e a gente ia com post-it, mapeando o processo, para a partir daí identificar o que era conhecimento que esse cara detinha, que era prioritário, né? Porque nós não tínhamos isso pronto. Bom, com esses viabilizadores, então, o primeiro fato é esse identificar. É identificar, assim, e aqui embaixo, desculpa, para dar esteio a toda essa questão aqui, então tem os viabilizadores, eu tenho um contexto adequado, mas o que eu vou desenvolver? E aí aqui para mim tá sumido, mas é a questão da visão, da missão e de quais são os seus objetivos e suas metas organizacionais. Então, se trabalha mais ou menos como o plano de capacitação de vocês, o que eu quero alcançar e o que eu preciso capacitar. A lógica é a mesma dessas ferramentas todas que trabalham com gestão estratégica. E aí dentro disso para alcançar essa missão, essa visão, essas metas, qual é o conhecimento que eu não tenho? Então, a primeira coisa aqui é que eu vou identificar qual é a minha lacuna do conhecimento. Existe uma outra possibilidade, que quando você trabalha com lacuna, você já tem um problema, você já está correndo atrás para resolver. Quando, às vezes, o ideal é que você já tenha uma sondagem de meio externo, já anteveja um problema e já busque esse conhecimento para adaptação antes de que o problema chegue, né? Então, sei lá, vamos pegar aqui um caso... Para ficar aprendendo só a metodologia. Você já tem o conhecimento só para aprender a metodologia, correto? Vou pegar aqui o exemplo da pandemia, assim, tá? Mas num caso assim, bem caricatural. A gente já sabia como é que estava vindo a pandemia, tá? Sim, vamos tirar aí, assim, todas as variáveis dessa pandemia, mas assim, no grosso, a gente já sabia o que estava vindo. A gente já sabia que estava tendo lockdown na Europa em tudo quanto é lugar. A gente já não podia, eventualmente, ter buscado metodologias, por exemplo, de
teletrabalho, enfim, umas coisas nesse sentido, entendeu? Ou seja, antever problemas, identificar o que você não sabe, o que você não conhece, para não deixar o problema acontecer. Você já traz esse conhecimento para evitar o problema e garantir os seus alcances. Método de prevenção. Isso, entendeu? Então, e às vezes assim, é porque a gente, dentro da perspectiva pública, não trabalha num cenário competitivo, né? Mas dentro da iniciativa privada até isso, é a perspectiva competitiva. O que que eu tenho de perspectiva de mercado que eu tenho que garantir um diferencial estratégico aqui dentro, porque senão eu vou perder mercado. O setor público não tem essa preocupação do que a gente pode melhorar, infelizmente, né? Porque eu acho que algumas coisas seriam cabíveis, sim. Quanto tempo a gente demorou para integrar algumas tecnologias? Por exemplo, agora na pandemia, a gente fez 300 coisas que a gente podia ter feito antes, facilitando a vida do cidadão e até nossa do servidor. Eu sei que não é má vontade, mas às vezes é aquela história lá da carroça com a roda quadrada. A gente está tão ocupado fazendo que não para botar a roda redonda. E aí vem o problema e a gente tem que correr atrás e resolver. Mas, enfim, isso é autocrítica, viu, gente? Eu estou me colocando no mesmo barco. Então, identificado o problema, eu vou criar este conhecimento. E aí, quando ele fala em criar aqui, ele não quer dizer que é um conhecimento novo e que não existe. O criar aqui, nesse contexto de gestão do conhecimento, é o que a gente falou. É buscar externalização, buscar esse conhecimento externo, né? Então, é trazer isso para dentro da organização, botar esse tácito ou esse explícito de um outro lugar aqui dentro para ele ser armazenado, compartilhado e aplicado, tá certo? Visando a quê? Qual é o resultado? O cliente cidadão e a sociedade, que é o objetivo último do serviço público, né? Então, o que a gente tem falado dos jurisdicionados, dos cidadãos, da sociedade baiana, tá? Então, o modelo é esse aí. Para que serve um modelinho? O que significa um modelo? O modelo é mais ou menos um checklist do que eu tenho que ter para dizer se uma coisa é ou não. Modelo de vida. Quem parou? Voltou? Não, né? Eu não voltei. Opa, voltou. Voltou, sim. Voltou, sim. Então é isso. Então, isso aqui é só para a gente entender, porque o nosso último exercício, nós vamos trabalhar em cima desses processos de gestão do conhecimento, identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar. Então, nós vamos... Caiu de novo, Dinamarca. Laila, verifica aí, Dinamarca. Derruba ela para ela entrar de novo. Ok. Luiz Fernando quer derrubar a Dinamarca? Não, tô querendo me derrubar, Tereza, mas eu tô... O link. Então, assim, mas cuidado aí... que tá tendo complô contra você, Dinamarca. Nada, Dinamarca. Eu queria derrubar você. Não, tô querendo me derrubar, mas eu sou grande, eu tenho 1,77 m, é mais complicado. Olha só. Então, assim, aí vocês receberam o material, conseguiram ler o material relativo às ferramentas de prática e apoio? Sim ou sim? Dinamarca. Eu podia fazer um comentário sobre esse último slide que você colocou aí? Por favor, Luiz. Repare o seguinte, você vê lá que você tem informação, você tem tecnologia, você tem armazenamento, tudo, né? Então, o que foi que nós, do SEDASC, enlumbramos e começamos a verificar, né, desde a questão de mapeamento de processo. Me lembro que, vocês devem lembrar aí, pessoal mais antigos, um evento que nós tivemos no Centro de Convenções, até com o conselheiro Manuel Castro, na época ele era presidente. E eu e o Zé Roberto, do SEDASC, a primeira coisa que a gente bateu a necessidade de mapear processo. Porque era um momento que a gente estava começando a desenvolver sistemas, né, exatamente para automatizar todos os trabalhos do tribunal. Né? Então, o que ocorreu? Durante esse período, nós partimos a usar essa ferramenta que eu comentei na primeira aula, que é o TSE Wiki, que é exatamente nossa gestão de conhecimento.
é a documentação toda do sistema. Como a Dinamarca falou, aconteceu no Senado. Um funcionário foi de férias para a Suíça e o sistema parou. Certo? Então, o que ocorre? Todos os nossos casos de usos, o que é caso de uso? São exatamente os procedimentos, as rotinas que fazem com que aquela rotina do sistema funcione. Tá? Então, ou seja, é como se vocês estivessem fazendo o trabalho manualmente, transformado aquilo em rotina codificada em sistema. Então, o que aconteceu? Começamos a documentar todos esses casos de uso, que vai favorecer, no caso de qualquer pessoa, da manutenção do sistema, como também a gente discutir como analista de negócio, porque nós somos analistas de sistema e analistas de negócio, discutir com o usuário exatamente o que o sistema faz em decorrência do que foi especificado na discussão da elaboração do sistema. Certo? Então, o que acontece? O que eu observo hoje com relação à parte de gestão de documentos, onde você fala criar, certo? Resolver e criar. Certo? Eu observo que nós hoje temos um sistema na casa, certo? Nós demos sorte, inclusive, com essa período da pandemia, que a pandemia nos pegou exatamente com os sistemas principais da casa para poder todo mundo trabalhar, tanto na área administrativa como na área fim do tribunal, como o Proinfo, o SGA e o ESOL, que é da área administrativa. Então, o tribunal não parou. Mas o que eu sinto que necessita é a documentação, a gestão de conhecimento do trabalho complementar do sistema, que é o trabalho manual. Você entendeu? Então, desde a parte... Exatamente, Luiz Fernando. Só para ele falar aí uma coisa, que lá no nosso SGA tem os procedimentos, por exemplo, da análise do DOAR, que é o documento que é a demonstração de origens e aplicações de recursos, que é um documento principal da contabilidade. Só que diz cruzar o DOAR com o INVEST. Mas se o auditor não souber, não tiver domínio nisso, ele vai olhar o procedimento e não vai executar. Está entendendo? Exatamente. Entendeu o que ele Exatamente. disse? Não adianta ter só fazer isso e fazer aquilo. Aí, fazendo analogia do que você está colocando agora, por exemplo, se eu verificar que uma rotina do meu sistema, né, ele faz de uma seguinte forma, eu tenho isso documentado no meu PSE Wiki, que é uma gestão de conhecimento, exatamente o que ele deve fazer, o que foi especificado. Entendeu? Então, tem coisas que ficam realmente dentro do sistema e as coisas que ficam fora do sistema, que são as coisas manuais que são feitas. São os procedimentos manuais. O procedimento de buscar informação para ser colocado no papel de trabalho e assim por diante. Né? Essa parte que eu sinto falta, né? Por isso que na época a gente falou muito da questão de mapear processos. Eu também. Né? Porque se mapear processos, mapeando todos os processos do tribunal, fica fácil da gente documentar e manter eles atualizados. Entendeu? E aí aí chegamos exatamente no nível necessário para a gestão de conhecimento. É a minha visão em cima disso, entendeu? Desculpe, eu estava o tempo todo aqui com a tela fechada, porque eu estou ao mesmo tempo trabalhando aqui, atendendo o pessoal, tá? Mas desculpando, viu? Não, tranquilo, Luiz. E justamente, Luiz... Porque a gente não coloca mais os papéis de trabalho, justamente com os cruzamentos, etc. E aí, assim, nesse curso que nós fizemos, similar a esse aqui, lá no projeto do BN 2017-2018, até apareceu uma frase assim que chocou. Teve um diretor lá nosso que virou e falou assim: gente, a gente fica falando de reter conhecimento de aposentado, olha a força disso. Mas tem muito aposentado que eu quero mais é esquecer, e eu quero que as pessoas esqueçam que ele sabe. Porque o que acontece? É isso que você está falando, Luiz. Maria. Não, beleza, mas escute bem, e até aquela história que a gente estava tratando lá do filme, conhecimento do antigo e do novo. O que acontece? Às vezes você tem um conhecimento que faz muito sentido daquela pessoa e ela acaba passando aquilo para a equipe mais racional. É o que eu estava falando, a gente trabalha com pessoas, a gente tem que ter habilidade para entender isso, que às vezes as pessoas criam uma certa rotina de trabalho completamente ineficaz para manter poder. Então, a identificação dos fluxos de trabalho dos processos é extremamente importante para racionalizar e identificar se aquilo é necessário ou não. Concordo. Inclusive, o que eu fiquei impressionada, ontem nós assistimos o 4º Congresso Internacional de Auditoria. E a juíza, que é conselheira lá chamada juíza na Grécia, ela fala fluentemente português, ela está em constante contato com o presidente de Portugal, quer dizer, nós já temos a nível
internacional do conhecimento, entendeu? Para uniformizar os tribunais de contas do mundo inteiro. Foi muito bom esse convite. Pois é, e isso é muito rico, assim, quando a gente pensa em benchmark, essa coisa toda. Mas só voltando à questão do processo, então, Luiz, Agora, eu entendo... eu só queria acrescentar uma informação. Só queria acrescentar uma informação, uma orientação com você. Para a gente partir para a gestão de conhecimento, você acha necessário mapear o processo? Pois é, foi o que eu disse. É uma das coisas que eu gosto do modelo do Fábio Batista, porque eu acho que isso é fundamental. Exatamente. E você não mapear o processo, e aí foi também que a gente começou a ter atrito do meu patrocinador. Foi uma das coisas que eu tive atrito do meu patrocinador com o Fábio. Ele dizia, Dinamar, tem que mapear o processo. E o meu patrocinador dizia, a gente não tem processo, vai fazer do jeito que está. E eu lá parecendo um menino no meio da... O processo é fundamental. Concordo com o Fábio. Porque chegou num ponto, só para vocês entenderem essa questão lá do cidadão da Suíça. O processo é a ideia da metodologia. Sem mapear o processo, você não tem como seguir, você não tem como seguir diretrizes. Não tem. Dinamar, para fazer uma analogia bem simples, para mim, mapear processo é como você faz, como você executa. Isso, para mim, é mapear processo. Né? E para mim também. Entendeu? E mapear processo é como você faz, como você executa. Agora, vamos buscar a excelência do processo, é outra coisa. Para depois te infundir exatamente na gestão de conhecimento para toda a organização. Entendeu? Eu acho que a partir daí, sim, que você começa a montar a gestão de conhecimento. Não, é o que ocorre muito na nossa área de TI. Fernando. Exatamente. E aí, da minha experiência lá do caso do cidadão suíço, o que eu fui observando no mapeamento do conhecimento, né? E assim, parece que é bobagem, mas é sério, eu passei, eu imagino que isso aconteça em outros lugares. Eu comecei a fazer as reuniões para mapear os processos. E aí começou assim, não, porque só ele faz tal coisa e ninguém mais sabe. Aí um vira e fala assim, não, ele desenvolveu um manual, isso está no manual, gente. Então, assim, tinha coisa que as pessoas imaginavam que era necessário, que ninguém sabia, e que estava documentado, que as outras pessoas não sabiam. E tinha coisa que o próprio diretor foi descobrindo e falou, mas para que vocês fazem isso? Gente, pelo amor de Deus, corta essa etapa do processo. Então, assim, como o processo não é desenhado, como não se tem um mapeamento desse processo... Eu voltei, gente? Voltou, sim. Está voltando agora aí. Eu caí aqui no outro. Então, assim, como não se tem mapeado, foi o que o diretor falou. Então, assim, tem coisa que se a gente acha, não, estou com 80% do Senado tem condição de aposentar no próximo 10 anos, mas desses 80%, o que realmente eu quero? E aí, para vocês verem a que ponto a coisa chegou, no final das contas, a discussão não era mais o que eu preciso fixar, transmitir de conhecimento do cara. Eu vou manter esse aplicativo sob manutenção do Senado, ou eu vou tratar de fazer uma identificação do quais são os requisitos desse sistema e vou migrar para um software de prateleira. Entendeu? Então, assim, a gente inicialmente se pensou que era um conhecimento essencial, e lá para as tantas começou a se questionar se realmente esse conhecimento era essencial, se não valia mais a pena passar isso para uma empresa de software ou comprar um software de prateleira. Então, as discussões... Então, assim, quando eu estou falando isso, porque é interessante vocês terem isso em mente quando vocês forem pensar em gestão do conhecimento. Quais são os processos que fazem sentido, que podem ser racionalizados, e dentro dele o que realmente é conhecimento que se precisa para esse alcance desses objetivos estratégicos. Aí agora, meu computador jura que está voltando, eu queria tratar com vocês sobre as ferramentas e práticas de apoio e gestão do conhecimento. E aí eu queria pedir rapidinho, eu vou passar por elas de maneira bem, assim, eu não estou conseguindo, porque meu computador a internet não está conversando comigo agora, mas eu juro que eu estou tentando. Para vocês me falarem se vocês têm essas ferramentas e práticas dentro do tribunal, e porque na próxima aula nós vamos trabalhar na articulação, vai ficar de dever de casa para vocês pensarem numa lacuna no setor de vocês, dentro já de um processo minimamente identificado e tido como racional, e quais ferramentas e práticas de apoio dessas listagens vocês poderiam usar para criar esse conhecimento, tá bom? Então, vamos passar rapidamente por elas, vocês já
já leram esses documentos. Eu estou tentando entrar aqui, mas eu não estou conseguindo conectar, meu povo. Tenho só um pouquinho de paciência. Essa chuva já... Mas é vindo e está lhe vendo. Sim, mas é porque eu queria transmitir a tela, Tereza. Porque aí a gente acompanhava a listagem das ferramentas junto. Ah, entendi. Só um pouquinho, que ele está tentando falar comigo. Entendi a tela. Foi. Tá indo. Mas voltando, Luiz, é por isso que eu gosto desse modelo Batista. A minha experiência me mostrou que, apesar de ser trabalhoso, esse modelo com mapeamento, ele fica muito mais completo. Vamos lá. Acho que já retornou. Foi, retornei. Obrigada, Alice. Então essas ferramentas de apoio para a gestão do conhecimento foram extraídas desse estudo do professor Quandt de 2014. Isso não é uma listagem exaustiva. Ainda nessa época, já existia indicação de outras ferramentas de apoio à prática de gestão do conhecimento, mas eu gostei, esse documento ficou bem consolidado, é um documento bem robusto, ele fez uma pesquisa em instituições e a partir delas ele levantou, até onde eu acompanhei, ele não fez uma atualização dele, mas eu gosto disso daqui, porque a gente vê, até a partir disso, qual é a perspectiva Dinamar saiu. Acho que você desativou o som. Pronto, voltei. E não ativou o outro. Que a partir disso a gente vê até essa diferença de perspectiva do que é criação do conhecimento dentro da lógica de gestão do conhecimento e o que a diferencia de educação formal dentro de escolas, né? Porque a gente vai ver aqui quais são as ferramentas que são utilizadas na gestão do conhecimento e que não fazem parte necessariamente, ou não costumam fazer parte dentro de atividades estruturadas de ensino. Então, vamos lá. Ele divide essas ferramentas de apoio prático em 3 eixos: pessoas, tecnologia e organização. Vamos lá. Organização não, desculpa, processos. Então, dentro da categoria pessoas, e aí, assim, vamos abstrair, assim, se vocês não concordaram muito com essa classificação, eu só estou reportando o resultado do estudo, ele fala que essas ferramentas são relativas à transferência, disseminação, compartilhamento do conhecimento, mas não necessariamente a gente vai ver. Aí, dentro disso, eles falam dos fóruns presenciais, virtuais e listas de discussões. O tribunal tem isso? Dinamar, eu queria que você desse um exemplo mais assim, concreto de ferramenta. O que é uma ferramenta, por exemplo? Ferramenta é a pessoa dominar contabilidade pública, saber o que é uma demonstração de origem e aplicação, saber fazer uma atualização de uma dívida externa. O que é ferramenta que você chama? Pergunta bem pertinente. Dentro desse estudo, ferramentas são aplicativos, são conhecimentos que podem ser utilizados para obtenção do fim a que se destina a gestão do conhecimento. Por exemplo, um fórum presencial virtualista de discussão, ele não deixa de ser um espaço para favorecer o diálogo e o compartilhamento de conhecimento tácito. Acompanhou? Entendeu? Entendi. Entendi agora. Eu caí? Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí aqui. Entendi, então, tá. Dinamar. Então tá. Entendi. Ou seja, é tudo que você precisa para chegar ao seu objetivo. Exato. E aí a ferramenta ela tem uma coisa mais de instrumentalização. Percebe? Então, assim, um fórum é um instrumento, é um meio para que você consiga operacionalizar ou facilitar aquele processo de criação do conhecimento. E a gente vai lá dentro daquela espiral do conhecimento. Como é que você vai externalizar? Como é que você vai combinar? Entendeu? Então, são meios para isso. Aí, na minha próxima ferramenta, peraí que agora eu caí, voltei, eu não sei se está... Eu estou compartilhando tela com vocês.
Oi, voltei aqui, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. A tela Não, não. vocês não estão conseguindo. Enfim, vamos continuar por aqui. Então, assim, o outro tópico, assim, vocês têm fóruns presenciais, virtuais e listas de discussão aí dentro do Tribunal de Contas? Temos, assim, eu acho que as listas de discussão são mais utilizadas pelo pessoal da área de TI, certo? Mas a gente tem fóruns presenciais, como eu falei no início, a gente tem o comitê de auditoria, a gente tem alguns fóruns específicos que a gente trata questões seminários internos, certo? Para discutir. A gente tem um trabalho assim, agora mesmo a gente tem uma 7ª coordenadoria que trabalha com as contas de governo, em que isso a gente mantém contato tanto com servidores internos como jurisdicionados, fazendo fóruns para que a gente possa discutir questões internas e externas também. Esses fóruns já são uma prática do tribunal. Certo? Bacana. O que a gente precisa, na realidade, eu acho que é reforçar, sabe? Aumentar. Mas como a gente está com uma diminuição muito grande de um déficit de pessoal, então isso eu acho que tem diminuído por conta desse déficit. Mas a gente trabalha com esses fóruns. Ótimo, porque assim, o fato de vocês já terem a ferramenta facilita que na intencionalidade necessária dentro da gestão do conhecimento, em que você vai identificar a sua lacuna com a sua meta, com seus indicadores da geração daquele conhecimento, você tem essa ferramenta. Era muito mais complicado nós propormos uma solução pensando um fórum se não tivesse essa ferramenta. Isso. Lá no Senado, a fadinha que tinha ideias, como a minha mãe... Ô, Dinamarca, sem querer Diga. interromper, já lhe interrompendo. Toda hora cai aqui a internet também. Luiz Fernando, você não tem condição de fazer como o plenário faz toda vez, que está botando no YouTube. Eu assisti ontem, perfeitamente, desde a Grécia, Portugal, todo mundo se comunicando, não caiu hora nenhuma a internet. Não pode botar esse curso no YouTube, não, Luiz Fernando? A gente vai colocar. Porque toda hora o negócio desconecta e conecta. Parabéns, mas o que está desconectando... Internet, não é do Luiz, não, pobre coitado. Outra coisa, repara o seguinte, se a gente colocar no YouTube, ele vai ficar aberto no momento. Então, todo mundo está participando, entendeu? O que a gente está fazendo, a gente está gravando no Zoom e disponibilizando no YouTube depois. Entendeu? Foi a solicitação da Escola de Contas para a gente. Agora, a questão da internet está caindo, a internet individual de cada um. No YouTube ontem, só quem participou do YouTube foi quem estava inscrito. Porque tinha que entrar com olha, ouça, repare bem. Repare o seguinte, quem estava inscrito, qualquer pessoa poderia entrar no YouTube e... Eu estava online. Repare, ouça, o certificado, sim, só para as pessoas que estavam inscritas. Mas visualizar e participar do chat, qualquer pessoa poderia. Né? E outra coisa, nós demos a maior sorte que todos os conselheiros e palestrantes estavam com a internet nota 10, tanto que a qualidade da imagem foi surpreendente. Aquela cena da juíza da Grécia. A juíza da Rússia, da Grécia, fantástico. O presidente Sebastião foi fantástico. Fantástico. Então, aí realmente saiu muito legal por causa disso, certo? Não deu tempo de fazer a barba ainda. Aí termina prejudicando, porque a gente quer ouvir uma coisa de Dinamarca e eu desconecto aqui essas zonas. Mas, infelizmente, hoje ela está com problema na internet. Mas a falha da minha internet, porque aqui eu achei que ia começar a chover, que ia parar o tanto de raio, não está pingando, mas continua com muito raio. Você está em Brasília, Dinamarca? Eu estou em Brasília. Você está em Brasília, exatamente, estou em Brasília. Ai, meu Deus, meu filho está tendo relâmpago aí, Coitado, sim, pelo menos se ele estiver aqui para o meu lado, que é o lado sul da cidade, sim. Mas deixa eu continuar. Então, você já tem essas ferramentas. Ele está na Receita Federal. E aí, o que eu estava comentando? O que eu fazia, Denilson? Nós temos lá, no Senado, a ferramenta que é... Peraí. Gente, peraí. O Moodle. Nós temos o Moodle no Senado, né? Então, o que eu fiz? Uma época eu fiz uma proposta na biblioteca, foi aceita de nós fazermos alguns trabalhos
para criação de conhecimento, para criação de uma agenda positiva para a biblioteca, e eu usei o Moodle para gerar essas listas de discussão, entendeu? O pessoal da informática não gostou não, Luiz. Disse, não, a gente de informática não gosta muito quando a pessoa pega... Não, pelo contrário, você sabe que uma Moodle... destinação e dá outra. Eu falei, meu negócio é achar a solução, não é o que o pessoal da informática acha. Não, o Moodle para preparação de aula, hoje, inclusive, as faculdades aqui e algumas escolas já estão usando o Moodle. O NEB, inclusive, que eu conselheiro na aula de professor, está usando o TIM e o Moodle, né? E é muito legal, muito bom. Agora, claro, a pessoa que está operando tem que saber conhecer, ter muito conhecimento do Moodle para poder operacionalizar ele. Você tem que criar a sala de aula, você tem que criar os slides, certo? Não é exatamente como uma videoconferência, entendeu? Ele é mais completo. Não, na verdade, porque assim, na verdade eu não estava usando para aula, eu estava criando como espaço de geração de conhecimento, porque ele tem a ferramenta de fórum, ele tem o lugar para eu compartilhar documentos que serviriam para nivelamento, que em alguns textos o nivelamento de conhecimento é reconhecido como uma ferramenta, uma prática de apoio à gestão do conhecimento. Então, você vai lá, pega aqueles assuntos, textos de conhecimento básico, para que na discussão do grupo todo mundo tenha um nível X e que a discussão seja mais produtiva. Então, essa ferramenta, essa prática não é reconhecida pelo Quandit, mas em outros textos é reconhecido. Então, assim, o Moodle tem essas facilidades. E eu comecei a criar dentro do Moodle um espaço para essa prática, para o desenvolvimento de conhecimento, porque a gente queria lá. Bom, continuando. Comunidade... Só complementando a informação, hoje no tribunal, certo? Depois, inclusive, por azar nosso, foi exatamente quando começou a pandemia, nós tivemos o contrato com a IBM, que nós utilizávamos a ferramenta de e-mail da IBM, né? A IBM cancelou o contrato a nível mundial, e nós tivemos que partir para o 365. E hoje o 365, ele tem exatamente compartilhamento também. Então, você pode criar no 365 e no Team, que é a ferramenta da Microsoft, você pode criar espaços, certo? Como se fossem sala de aulas, certo? E compartilhar via OneDrive esses arquivos, inclusive compartilhamento e exatamente você ir atualizando as informações. Hoje, muita gente no tribunal já está usando já. Acho que ela caiu de novo, não foi? Dinomar caiu de novo. Tá muito... A internet dela está complicada hoje, viu? Também, Luiz, não tem como essa internet está boa com tanto raio, né? Voltei. Eu voltei, pessoal? Voltou. Voltei, então tá bom. Então, assim, outro... de prática e comunidade de conhecimento, que são grupos informais que se reúnem para tratar de um determinado assunto. Lá no Senado, sua voz está metalizada, muito metalizada, então. Sim. Vocês têm alguma coisa parecida? Conhece algum caso, algum exemplo disso? O som está ruim. Está cortando. Está cortando, eu não estou ouvindo. Dinamar. Ô, Iris, essa aula seria até que horário? Porque possa ser que a gente vale a pena repassar daí por diante para a próxima aula. O que você acha? Exatamente. Até mandei uma mensagem para a Denilze agora, Luiz. Eu sugiro que devido à conexão estar ruim e ao horário, a gente poderia parar por aqui e retomar no dia 2, que é a próxima aula, na próxima semana. Exatamente. 2 de dezembro, próxima quarta-feira. 14h45. Tá. Eu acho também, porque eu não estou conseguindo, está cortando a voz de Dinamar. Não está sendo produtiva. E para ela não é muito interessante também. Deve estar sendo desgastante para ela. Né? Porque ela perde o foco, rapaz. É terrível. Para ela mesmo está na sequência, né? E o nosso raciocínio também é interrompido, né? A gente está vendo o esforço que ela está fazendo para se comunicar. Isso. Se for necessário, Dani, é verdade. Com ela um outro horário a mais para. Eu acabei de falar com meu filho. Brasília tá totalmente, a internet está totalmente abalada lá. Nem a Receita Federal está com internet. Voltei, pessoal. Dinamar. Voltou. A gente está pensando assim. Dinamar, coitada, está tentando. Dificuldade.
a gente está pensando, o que é que você acha da gente encerrar aqui e na próxima aula a gente estender mais um pouco ou começar um pouco mais cedo? O que é que você acha? Sim. O que é que todos acham, eu- claro. Sim. Eu concordo. Eu acho, eu ia propor Eu isso mesmo, de concordo. suspender a aula agora, e já ia passar para vocês de Começaria dever às de casa. 14 Vocês já leram as horas. listas? Já. A minha ideia era o seguinte: pode ser 14 horas. Ótimo. E a minha ideia A gente não ouve mais. Tá difícil. leiam, vocês já leram, cada um de vocês. Não, Dinamar, Dinamar. escutar. Não, Dinamar. Eu acho que Iris está faltando enviar para a gente. Pode passar um e-mail para Está faltando enviar ainda para a gente, Iris, o material, hein? Eu não recebi o último material que você mandou. Né, Iris? Não, todos receberam o mesmo material que ela me enviou, tá? Ela só não mandou a apresentação. Não, eu abri ontem e não vi. Mas está lá, Em Tereza. PDF eu não recebi nada. Não foi mandado o slide, mas a lista com esses termos que ela trouxe aqui agora foi enviada E o Word? na semana passada. E o Word? E o outro é a apresentação que ela vai encaminhar. encaminhar. Word? Ah, tá bom, beleza. Certo? Então, gente, devido a isso, Dinama, eu acho melhor a gente encerrar a aula aqui e você passa para minhas atividades por e-mail, que eu encaminho para eles por e-mail, tudo bem? Já cortou. Ela não está mais. Aí, eu vou mandar uma mensagem para ela. Ela está tentando dar aula e não está conseguindo. Não, está muito ruim, muito ruim. Acho que ela está conseguindo digitar no bate-papo. Isso, já... Oi, Iris, dá uma ligadinha para ela aí, tenta fechar com ela. Tá. Pronto, Dani, eu já falei com a Dinamar, ela pediu desculpas, mas que realmente a situação lá está muito ruim, o tempo está muito estável, a internet não está oscilando muito, e ela ficou de passar as atividades por e-mail. Então, você pode agradecer a presença de todos e encerrar o curso de hoje. Então. Tchau, gente. Obrigada. E na próxima... Isso, para mim, o importante disso é a gente estar construindo isso juntos. Isso é cultura organizacional. Se a gente não internalizar isso, cada um, e ver a importância, eu acho que aí vai ser difícil. Concordo mas plenamente, eu acho que Denilce. todo mundo aqui que está aqui presente está com esse intuito, da gente internalizar e fazer acontecer. Agregar conhecimento. Cada um de nós agregar que faz conhecimento. Um tribunal é que vamos fazer isso junto, porque a escola, a presidência, as lideranças poderão editar atos normativos, mas as pessoas é que irão fazer. Somos nós. Se a gente tiver isso... Não se constrói uma casa com tijolo só, né, Denilce? Isso. O desejo e o fazer cabe a cada um. Muito obrigada por todos. Eu agradeço claro, a e a boa participação vontade de vocês. também. Fico super feliz. Eu agradeço hoje, também a todos vocês. A gente estava com 43 pessoas aqui. Então, isso é uma demonstração que a gente está querendo e fazendo acontecer.
Obrigada a todos. Eu estava ansiosa pela aula de hoje. Tchau, Valeu, gente. Dene, obrigado também. Fiquem Valeu, meu com povo. Deus. Tá com saudade de todos. Um Tchau, FDS queridos. para todos. Um beijo, boa Todas. tarde para todos. E que Beijo, melhore amigo. essa trovoada lá em Brasília. Beijo, beijo. Beijo, tchau. 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 Obrigada.